Nós vamos falar agora sobre o projeto Êxodos, uma jornada entre a literatura, a espiritualidade e o audiovisual. O escritor, cineasta e pesquisador espiritualista Marcelo Niz é que está à frente desse projeto, que é uma iniciativa cultural que une literatura, espiritualidade e o audiovisual. E vai explicar mais para nós sobre esse projeto. Obrigado, Marcelo, pela visita e seja bem-vindo aqui na Rádio Itaberá Bandeirantes. É um prazer estar aqui com você, Jorge Tais, meu amigo de 28 anos. Temos aí uma longa história aí no audiovisual. Faz um tempão. Estar aqui na Itaberá Bandeirantes, podendo trazer essa novidade, um trabalho aqui de Santa Catarina, que começou aqui em Blumenau. Então, tenho um orgulho muito grande de fazer parte desse projeto da Êxodos. O que é esse projeto, Marcelo? Como é que ele começou? O que significa Êxodos? Êxodos é um projeto que começou de forma muito simples no ano passado, em agosto do ano passado. Eu tive a inspiração de escrever essa obra sobre a transição planetária, que são essas mudanças que estão acontecendo no nosso planeta. Ele está em transformação. Nós que somos espíritas, espiritualistas, consideramos que o planeta está mudando de uma categoria de provas e expiações para uma categoria superior, que nós chamamos de regeneração, ou que os espiritualistas chamam de nova era, a nova terra que está surgindo, uma terra muito melhor. E no livro Êxodos eu conto como está acontecendo isso a nível espiritual. Porque existem as transformações que estão acontecendo no planeta pelos seres humanos que estão trabalhando por essa modificação. Querem um planeta melhor para viver, querem um planeta melhor para os seus filhos, para os seus familiares, seus netos e tudo mais. Mas o que está acontecendo do lado da espiritualidade? Como a espiritualidade está trabalhando conosco nisso? E os nossos irmãos celestes estão nos ajudando ou não? Porque nós consideramos, partimos de um ponto, de um princípio, de que Deus criou a alma humana e espalhou pelo universo. Ele não colocou o ser humano somente aqui na Terra. Existem mais de 60 sextilhões de sóis. Isso só aqueles que nós conseguimos observar com James Webb, aquele telescópio potente. Pensa no que tem aí no universo. E só aqui nesse grãozinho de areia tem vida. Isso não é muito coerente, né? E esses nossos irmãos cósmicos, que são muito mais velhos, muito mais adiantados do que nós, estão nos auxiliando na transição planetária. E de que forma eles estão fazendo isso? Aí eu conto isso no livro Êxodos e a transição planetária. Como esses nossos irmãos mais velhos, esses irmãos cósmicos, que nós chamamos de extraterrestres, alienígenas, mas isso é coisa de filme, né, de cinema, como eles estão nos auxiliando nesse processo. E Êxodos é uma nave gigantesca, uma nave-mãe gigantesca, que paira sobre a ionosfera aqui do planeta Terra, fora da atmosfera, no espaço, que está auxiliando. E aí nós vamos falar sobre o que está acontecendo. O que foi interessante é que, ao iniciarmos esse projeto literário, que foi a Êxodos, abriu aqui em Blumenau, pela Secretaria de Cultura e Relações Institucionais, um edital da Lei Paulo Gustavo, o edital número 195. E eu apresentei o projeto Êxodos para transformar o livro em uma série de televisão, para canais como Netflix, Prime, HBO, Disney e tudo mais. E nós fomos contemplados para fazer a Bíblia da série. E aí eu vou estar explicando o que é a Bíblia da série. Então, Êxodo já começou grande, já começou com o auxílio da espiritualidade para que ele vá e consiga levar essa mensagem para as pessoas que estão no mundo todo. Porque você sabe o que acontece no mundo, mas o que acontece na espiritualidade? Como eles estão nos auxiliando? Como nós podemos auxiliar a espiritualidade a nos ajudar no meio dessa transição? Isso é contado no livro. E eu entrei com o edital e tive a graça de ser contemplado. Dentro da avaliação, tiramos notas muito boas e o projeto foi aprovado. Ou seja,
Êxodos, que é a saga literária, está se transformando numa série de televisão. Logo, logo a gente pode acompanhar uma série Êxodos em um desses canais de streaming. Mas antes da gente chegar ali, queria voltar um pouco para que você primeiro explicasse o que tem nessa obra literária, né? No livro Êxodos, né? O que compõe aí essa literatura. E o que te deu o start, a motivação, o que te levou a escrever essa obra? Olha só, eu dou palestras em várias casas espíritas, em escolas e também em entidades espiritualistas sobre a transição planetária, mostrando essas mudanças que estão acontecendo fisicamente no nosso planeta, cientificamente, e também espiritualmente, mostrando que tudo está conectado. Então, há mais de 10 anos eu dou essas palestras. Então, eu tenho um conhecimento muito bom, não vou dizer um conhecimento total, que estamos sempre aprendendo, né? Mas eu estou muito engajado nisso. E eu tenho, vocês sabem que eu sou cineasta, né? Fiz a produção de filmes, inclusive nós fizemos uma matéria com você a respeito do filme O Anjo, né? Claro. Então, eu estou bem engajado nisso, além de ser escritor. O que a espiritualidade fez? Ela usou esse talento, eu coloquei à disposição para a espiritualidade para fazer essa obra. E durante vários dias, durante acho, aproximadamente um mês, eu fui para uma dessas naves, chamada Êxodos, 5 vezes. Mas como você foi abduzido, Marcelo? Veio uma nave, te levou, você saiu pela janela, foi abduzido? Não. Nós sabemos que ao dormirmos, o nosso corpo adormece e o nosso espírito, a nossa alma, se desdobra do corpo. Os parapsicólogos dizem que isso é projeção astral. No Espiritismo nós dizemos que é um desdobramento. Ou seja, o corpo físico adormece, mas a sua consciência se liberta do corpo. E você pode ir para onde você quiser. Pode estudar, visitar familiares que estão no além. Pode fazer o que você achar, aquilo que a sua alma almejar. E a minha disposição é trabalhar para o bem. Então, uma noite eu estava quase dormindo, não adormeci. Eu fiquei entre dormir e acordar, naquele estado que a gente chama estado alfa, e eu estava consciente, mas meu corpo estava adormecido. E nesse momento eu percebi a presença de 3 entidades espirituais ao lado da minha cama. Eu estranhei porque normalmente tem uma só que é o meu mentor, que me auxilia na construção dos meus trabalhos. Mas dessa vez tinham 3, e eu estranhei, por que 3? Aí o meu mentor falou para eu acompanhá-los, que eu deveria acompanhá-los. Ótimo, eu não tenho medo nem nada. Falei, ótimo, vamos trabalhar, né? E ele ficou ao lado do meu corpo. Eu também não entendi isso. Depois eu vou explicar o porquê. E aí essas 2 entidades me levaram para uma dessas naves. E eu fui a bordo dela e eles foram me explicando o que estava acontecendo ali. E aí eu fui vendo os diversos setores e eles iam me explicando. Eu falava, mas por que isso aqui? O que é aquele setor? O que está acontecendo ali? E eles foram me contando tudo. E aí, nessas 5 visitas, eu conheci a nave toda e tudo que acontece dentro dela. Todo o processo que acontece de extradição desses espíritos malévolos que ainda povoam aqui a Terra, encarnados e desencarnados também. Então, a transição planetária, ela está sendo feita o quê? Uma limpeza energética no nosso planeta. Esses seres maldosos, esses perversos, esses assassinos, esses políticos corruptos, esses líderes que são violentos, que querem disseminar guerra, violência, genocídio e tudo mais, esses não ficarão mais na nova terra que está surgindo. Porque se vai ter uma nova terra com pessoas de bem, o que fazer com essas pessoas do mal? Elas não vão se converter da noite para o dia. Então elas precisam ser deslocadas para um outro planeta adequado ao seu adiantamento espiritual. Mas como eles vão retirar esses seres, vamos colocar assim, trevosos, que são da escuridão? Como você vai dizer, sai daí que não queremos mais você aqui? Eles não vão sair. Então eles têm que ser recolhidos
e levados para esse outro planeta, que é um planeta primitivo, onde eles terão a oportunidade de começar de novo, como nós começamos aqui. Lembra do Adão e Eva no paraíso, foram expulsos do paraíso? Nós éramos de um outro planeta chamado Capela, não nos demos bem lá, estávamos fazendo algumas coisinhas muito humanas, né? Que roubando, traindo, criando guerras, violências, e fomos expulsos desse paraíso e viemos parar aqui no planeta Terra. Agora está acontecendo a mesma mudança. Essa mesma mudança está acontecendo, porque a Terra está mudando de categoria. E nessa mudança de categoria, aqueles que não têm uma vibração energética boa para permanecer na Terra, serão conduzidos para esse planeta primitivo. Mas uma coisa, eles não estão sendo aprisionados, castigados e expulsos. Eles estão sendo acolhidos amorosamente, piedosamente, pelos mensageiros de Jesus. Jesus é o governador da terra. E Jesus já disse, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Só que está sendo separado o quê? O joio do trigo, como está na Bíblia, né? E o que você vai fazer com o joio? Você simplesmente vai jogar fora, vai queimar? Não, você vai dar uma nova oportunidade. Então esses seres que estão sendo extraditados, eles vão para um novo planeta para começar de novo. Nós não começamos lá no homem de Neandertal? Antes éramos macacos, né? Quer dizer, nós não éramos macacos, existiam os macacos. A partir do momento que a alma humana começou a encarnar nos macacos, surgiram os seres humanos e aí se desvinculou da espécie animal e começou a espécie hominal. E aí tem a teoria da evolução das espécies de Darwin, que explica, né, como nós viemos progredindo passo a passo até chegarmos nesse estágio de hoje. E esses seres que estão sendo extraditados, eles vão ter essa oportunidade de novo. Vão começar de novo. Aí vem a questão, ok, eles serão tirados aqui do nosso planeta e vão ser levados para um mundo primitivo para começarem de novo, certo? Certo. Como isso vai acontecer? E aí é o que eu explico no livro Êxodos e a Transição Planetária. Como eles serão recolhidos, como serão as acomodações lá, como vai ser todo um processo que eu posso explicar aqui para você mais detalhadamente, como será esse processo, até que ele tenha a oportunidade de nascer lá nesse mundo primitivo. E esse livro está à disposição dos interessados para chegar a ter acesso a essa obra. De que forma, Marcelo? Eles podem acessar o meu site, marcelonis.com. Nis se escreve assim, com N-I-E-S-S. marcelonis.com. E lá você vai poder ler trechos dessa obra gratuitamente, selecionar lá o capítulo que você quer e ler pedacinhos, vai poder ver as ilustrações. O livro é totalmente ilustrado, cada capítulo tem uma ilustração. Esse é o John Prine, é a personagem principal do livro. E aí uma coisa interessante, então quem quiser entra lá marcelonis.com e você vai poder ver a obra e vai poder adquirir tanto ele digital, que é um PDF, quanto o livro físico também. E uma coisa muito interessante, aliás, tem muitas coisas interessantes, né? Para que essa obra pudesse chegar na mão dos leitores, nós formamos um grupo de 60 consultores. São pessoas que já seguem os meus trabalhos há muito tempo, que acreditam no Marcelo Nis, acreditam nesse trabalho do bem que eu venho fazendo, né? E que se disponibilizaram a contribuir para a impressão e distribuição dos livros. Então, esses 60 colaboradores, que eu agradeço aí, os nossos 60 colaboradores do Grupo Êxodos, muito obrigado, eles fizeram uma contribuição financeira para que essa obra pudesse ser impressa e distribuída, e também eles colaboram com ideias, opiniões, críticas, sugestões, eles participam ativamente do nosso grupo do WhatsApp. Aliás, se quem estiver aí nos ouvindo quiser participar também, né, tem aí, depois a gente passa aí o meu contato, né, meu telefone, e pode ingressar aí no grupo do WhatsApp e participar desse projeto Êxodos também, fazendo com que essa obra
vá aí para muitas pessoas para entenderem sobre o que está acontecendo na transição planetária. É uma obra espiritualista. É uma obra de ficção científica espiritualista. Ela é ficção científica no sentido de que fala de naves, fala de seres extraterrestres, fala de outros mundos, fala das batalhas que estão acontecendo, né? Nós temos aí os draconianos, que a gente fala tanto, o que eles estão fazendo no nosso planeta, como a gente se defende deles, né? E por outro lado, ele também é espiritualista porque mostra que são espíritos como nós. São seres que foram criados por Deus como nós. São os nossos irmãos cósmicos, como dizia Chico Xavier, né? São os nossos irmãos cósmicos universais. Porque todos fomos criados por Deus, né? É verdade. Bom, olha, já tem gente aqui se manifestando, né? Quem quer mais informações aqui, deixa eu ver. Jailson Fronza está conosco aqui através do nosso WhatsApp, lembrando para você que você pode participar também através do nosso WhatsApp, 3322-1660, se você tiver algum questionamento a fazer para o Marcelo Nis. Ele está perguntando aqui, o Jailson, Marcelo, como você chegou à conclusão de que deveria escrever esse livro, e está falando também que a família dele está lendo e adorando essa obra Êxodos. Pô, muito obrigado a Jailson e aos familiares, né? Esse livro ele veio por inspiração. O pessoal no meio espírita me pergunta, é um livro mediúnico ou ele é anímico? A diferença entre mediúnico e anímico é o seguinte, o mediúnico, eu não sou o escritor, eu recebo a intuição de uma entidade espiritual e eu só escrevo aquilo que ele está me ditando. Certo. Aquilo que ele está falando, eu não seria o autor. Nesse caso do Êxodos, ele é os dois, ele é tanto mediúnico quanto anímico. Mediúnico porque os espíritos me levaram para a nave e me mostraram toda a parte técnica, tudo que acontece dentro desse processo de extradição, nesse êxodo terrestre, por isso o nome Êxodos, né? Só que eles não queriam um livro técnico. Livro técnico é chato de ler. Você lê todo um processo, como vai acontecer, aquilo é desagradável. E eles me pediram para utilizar o meu talento de escritor e de cineasta para transformar essa parte técnica e apresentar para as pessoas como uma obra literária, como um romance. Então, Êxodos é um romance que usa o anímico, que é a minha criatividade, esse talento que eu tenho para o cinema e para a literatura, e o mediúnico, que foi essa apresentação da espiritualidade mostrando a nave Êxodos. Então é um trabalho assim em conjunto entre a espiritualidade, eu que estou aqui no meinho fazendo essa comunicação entre os dois mundos, e o grupo Êxodos, que são essas pessoas que se juntaram nesse projeto para fazer essa obra ir adiante. Então é um trabalho gigantesco aí, mexendo com a espiritualidade e também os seres aqui terrestres que estão aqui na Terra, motivados a espalhar notícias do bem. E essa obra agora pode virar um seriado de TV em um dos streamings que a gente conhece, que tem por aí, né? Explica pra gente, né, como vai ser este seriado. E em que processo está todo esse trâmite, né, para chegar até um desses streaming que estão à disposição. Isso. Êxodos, ele nasceu como um sonho de fazer uma série de TV. Mas era apenas um sonho do Marcelo Nis, querendo transformar o conhecimento em filme. Mas você deve saber como é complicado a gente chegar num desses canais com uma ideia e transformar essa ideia numa série. Então, o que a espiritualidade me orientou? Escreva primeiro os livros, porque a saga Êxodos não é apenas Êxodos e a transição planetária. São 6 livros. São 6 livros. A cada 2 livros formam uma temporada da série de TV. Ou seja, cada livro desses são 5 episódios. O livro 2, que já está sendo montado agora, já está em construção, eu tenho o resumo inteiro de toda a saga. Agora eu transformo esse resumo em diálogos, ações,
e a trama entre as personagens e tudo mais. O livro 2 já está em andamento, que vai se chamar Êxodos e os Guardiões das Estrelas, também está em andamento. E com os dois eu tenho a primeira temporada. O que acontece? Na Lei Paulo Gustavo 195, do qual eu fui contemplado pela Secretaria de Cultura de Blumenau, eu transformo esses 2 livros em uma Bíblia da série para canais de Netflix. O que é Bíblia de série? Explica isso. As pessoas pensam, né? O que é Confundem, Bíblia da série? né? Podem confundir. Confundem. Bíblia da série, o que significa? É um calhamaço de informações que você passa para uma produtora de cinema, um canal de streaming, como o Netflix, com tudo que precisa para produzir essa série. Então, na Bíblia da série entram todos os roteiros cinematográficos prontos para a primeira temporada, o resumo das outras temporadas, entra o arco da personagem principal ou das personagens principais, ou seja, como essa personagem vai se desenvolver e vai crescer durante a trama, o arco da série, que significa como começam cada episódio e como eles vão crescendo na temporada, e um projeto de expansão, porque a série Êxodos vão ter 3 temporadas. E depois eu vou explicar para você cada temporada o que vai ter, né? Então, projeto de expansão, projeto de custos, quanto isso vai custar aproximadamente? Quanto vai ser usado de CGI? CGI são os efeitos especiais. Quantos atores você vai usar? Quantos cenários precisarão ser construídos? Para que se tenha uma ideia. Então, quando eu for negociar com essas emissoras de televisão, eu levo o projeto inteiro, mastigado. Eles não precisam me fazer pergunta nenhuma, porque todas as respostas estão ali. Eles só vão avaliar a questão da qualidade do projeto e dizer, tá legal, vamos fazer, ou não é o nosso segmento, nós precisamos de outras coisas que não Êxodos. Então a Bíblia da série é esse conjunto de informações sobre a série que contempla também os roteiros cinematográficos. E esse projeto eu fui contemplado e eu já estou com mais de 80% do projeto pronto. Eu já estou com 8 roteiros prontos, finalizados. Faltam apenas 2 que eu estou finalizando agora entre este mês e o começo do mês que vem. Até dezembro. E quando você pretende apresentar isso para uma Netflix, HBO, ou Disney, ou um streaming, para que seja avaliado? E se você já tem encaminhado com alguns deles essa apresentação? Não, porque assim, eles nem aceitam conversar com você se você não tiver a Bíblia da série. Certo. Você falar assim, eu tenho uma ideia maravilhosa. Eles recebem 1000 ideias maravilhosas todos os dias. Então, eles não querem ter trabalho, eles querem tudo pronto, mastigado. Não adianta eu levar o livro e falar, vamos transformar o livro? Tá, eles vão ter que contratar um roteirista, vão ter que escrever, não, eles não querem. Eles querem mastigadinho. Então, Êxodo já tem uma chance muito grande, porque fui contemplado pela Secretaria de Cultura. Ou seja, existe um órgão público de cultura que avaliou a obra e disse, muito legal, eu aposto em você. E já investiu o valor, eu ganhei já. Esse valor já foi depositado na minha conta para poder fazer essa produção toda. Trabalho. Uhum. Então, isso já é um gancho muito grande. Eu estou um pouco triste, por quê? Porque agora em dezembro, dia 6 a 8 de dezembro, vai acontecer em Fortaleza um evento da Ancine, que ela promove um encontro nacional de cinema, onde ela junta todos aqueles que fazem cinema, os roteiristas, os escritores que têm uma ideia para fazer um bom roteiro, os diretores, os produtores executivos, as grandes empresas de cinema, os canais de televisão, para fazerem rodadas de negócio, onde você se inscreve, diz o que você quer participar, o que você vai apresentar, e você tem lá 15 minutos para você sentar com uma Netflix e apresentar seu projeto. Só que isso vai ser em Fortaleza, e de 6 a 8 de dezembro, e assim, eu não tenho como ir para lá. Pagar a inscrição, pagar hotel, alimentação, hospedagem, para conseguir participar desse evento. Por isso que nós temos esse grupo da Êxodos.
Esse grupo para quê? A pessoa entra com uma colaboração simbólica de R$80, menos do que o valor de uma pizza, né? Mas só que muitas pessoas colaborando, eu consigo, além de imprimir o livro 2, eu consigo também custear essas despesas de divulgação, de viagem, hospedagem, alimentação, para conseguir fazer essa obra ir adiante. E Êxodos não é um livro para ser vendido e o Marcelo Nisso ficar com um dinheirinho e ficar rico vendendo livro. Escritor não fica rico vendendo livro. Mas para custear essas despesas, mais da metade dos livros são doados para casas espíritas e para escolas e para bibliotecas também. Então esse custo, esse valor de R$80 que as pessoas colaboram, é para isso, para a gente fazer essa mensagem ir adiante. E o grupo está crescendo. Ele começou com 60, agora nós já estamos com... Comecei ontem uma nova divulgação para a fase 2, que é para o livro 2, e nós já estamos com 60 e quase 70 participantes. E nós vamos chegar a 300, 350. Com 350 nós vamos conseguir fazer mais livros e custear, de repente, se isso acontecer até o final agora de novembro, a gente conseguir esses valores, eu vou conseguir ir para Fortaleza e apresentar para a Netflix ainda esse ano. Se não, nós vamos ter que aguardar até o ano que vem o lançamento do livro 2 e ver se a gente consegue fazer esse trabalho. Fazer a apresentação do projeto para ser aprovado e tornar uma série de TV. O projeto já foi aprovado, eu tenho os roteiros, já tenho a Bíblia da série quase pronta, vou prestar contas agora para o município agora em dezembro, né? Mas o livro Êxodos é que vai financiar essas viagens, porque dentro do projeto, dentro do edital, ele não contempla viagens, hospedagem e alimentação para divulgação fora. Contempla a construção dessa obra, que é a Bíblia. O que eu vou fazer com ela depois que ela estiver pronta é um problema meu. Então esse grupo, ele entra justamente para isso, para dar aquela força, para impulsionar, para a gente conseguir fazer essa obra blumenauense, feita aqui em Santa Catarina, em Blumenau, se transformar numa série de TV, de ficção científica e espiritualista, para uma Netflix, para uma Prime, HBO, Disney ou algum desses canais. Tomara, né? Ficamos aqui na torcida. A produção seria deles, no caso. Seria Você deles. entrega todo o material, todo o roteiro e a produção seria deles. Sim. E uma coisa interessante, ó, todos aqueles que colaboram, eu coloco aqui, ó, não sei se dá para ver aqui, agradecimentos, o nome de todos aqueles que participaram, que contribuíram para que a série fosse feita. Ou seja, para que essa obra se tornasse um livro e apoiando para que nós pudéssemos fazer a série de TV. Então ele é um projeto em conjunto. Ele nasceu na espiritualidade. Eu aceitei essa incumbência, porque eu tenho os atributos necessários para realizar isso, né? Eu sou um cineasta, eu conheço a transição planetária, eu sou espírita, conheço a parte da espiritualidade e também sou escritor. Então, eles acharam que eu sou a pessoa adequada para conseguir escrever uma obra como essa, né? Vamos ficar na torcida para que avance e seja aprovado por um desses canais de streaming. Marcelo, muito obrigado pela tua participação nessa manhã. Eu que agradeço, Jorge Tais, agradeço aqui a rádio por abrir esse espaço e eu quero agradecer aos nossos consultores que são os pioneiros na fase 1 e que agora nós chamamos de guardiões, os guardiões das estrelas, né? Que estão nos apoiando, nos incentivando, acreditaram nesse projeto e estão vendo que o projeto está crescendo. Ele não ficou parado. Não é um livro simplesmente para vender para os amigos e jogar na estante e acabar por ali. Ele vai crescer se todos estivermos juntos. Se você está aí nos assistindo, está nos ouvindo, vendo pelo YouTube, quiser participar, entra lá no site marcelonis.com, entra lá no WhatsApp e peça mais informações. Será muito bem-vindo. Obrigado, Marcelo. Sucesso. Agradeço. Obrigado. 11h29, eu conversei com Marcelo Nis, escritor, cineasta, pesquisador espiritualista. Falamos sobre o projeto Êxodo.